Queridos amigos, que alegria! ABC do Espiritismo pela nossa TV Mundo Maior, nossa TV que leva sempre o Espiritismo a sério. Estaremos estudando hoje o Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos estudar dois capítulos interessantes. O primeiro bloco, Prova da Riqueza e da Miséria, que é o item quinto, e depois nós estaremos estudando o item sexto, que é exatamente Igualdade dos Direitos do Homem e da Mulher, um capítulo muito interessante que nós vamos hoje estudar isso aqui. André, tudo bem com você? Tudo bem, querido Sérgio, cumprimentamos com muito carinho o nosso telespectador, agradecemos aos bons espíritos pelo apoio incondicional, pelas palavras de estímulo e que tenhamos um estudo aí de muita profundidade e fidelidade aos ensinos de Kardec. Estamos no livro 3º, capítulo 9, Lei de Igualdade, item 5º, Provas da Riqueza e da Miséria. Questão 814. Por que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? Resposta: para provar a cada um de uma maneira diferente. Aliás, vós o sabeis, essas provas são escolhidas pelos próprios espíritos, que muitas vezes sucumbem ao realizá-las. Bom, aqui eu queria colocar dois pontos que eu julgo ser importante, não é? Porque muitas pessoas perguntam por que todos, sendo filhos de Deus, não nascem com as mesmas condições financeiras, as mesmas condições materiais, as mesmas condições físicas, exatamente por causa da reencarnação. Cada um reencarna de acordo com a sua necessidade, não é? E um segundo ponto que eu achei interessante, não é? Quando ele coloca das provas escolhidas. Lógico que nós sabemos hoje que as provas escolhidas é apenas para aqueles espíritos que têm condições de escolher. Vou fazer-me lembrar que o Livro dos Espíritos diz para nós que nós temos 3 tipos de reencarnação. A reencarnação programada, que é aquela que nós temos condições de escolher o que nós vamos passar. A reencarnação compulsória, essa nem sempre nós sabemos as dificuldades que vamos passar, por isso que ela é compulsória, às vezes de um passado cheio de crimes, cheio de confusões na nossa vida, cheio de dívidas que nós contraímos pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, e logicamente depois aquela reencarnação missionária ao pé da letra, ou seja, aqueles convites que Jesus faz para aqueles espíritos especiais, no sentido de que são espíritos que não precisam mais reencarnar na Terra, mas para dar o seu contributo de amor e de alegria em nossos meios. Então nós percebemos que essa resposta é muito interessante, que nos faz ter uma visão. São 3 perguntas e 3 respostas para podermos entender de maneira bastante ampla como é que a espiritualidade nos explica essa dúvida que a grande maioria das pessoas tem e que somente a reencarnação poderia nos explicar. A outra pergunta seguinte, ela é muito interessante também, 815. Qual dessas 2 provas é a mais perigosa para o homem, a da miséria ou a da riqueza? Aqui eu queria chamar a atenção na palavra que Kardec utilizou. Perigosa. Não é a mais difícil, porque ambas são difíceis. Ele não diz... há uma grande diferença gramatical entre dificuldade e perigosa. Ele utiliza aqui a palavra perigosa. Qual que pode gerar maior perigo para o espírito ao encarnar? A prova da riqueza ou a prova da miséria? Resposta: tanto uma quanto a outra. A miséria provoca a murmuração contra a providência. A riqueza leva a todos os excessos. Então, o que a espiritualidade diz? Todas têm a sua dificuldade, mas mais adiante, em outras obras do próprio codificador, ele vai, como no próprio Evangelho, ele vai nos dizer que a prova da riqueza ela é mais perigosa do que a da miséria,
porque pode abrir uma percepção ao homem, à mulher que a possua, de imaginar ser mais do que é, de não ter aquela noção do outro, por imaginar que pode tudo pelo que o mundo oferece, mas ambas são muito delicadas. Aqui coloca 2 pontos, André, tanto na riqueza quanto na pobreza, um aspecto para cada um, muito interessante. Ele diz, olha, o pobre cai no problema da murmuração, da reclamação exacerbada, tudo está errado porque Deus esqueceu de mim, eu sou um coitado, aquela vitimização que nós fazemos todas as vezes que nós não somos atendidos em algo. E o rico peca por questão do excesso, não é? E nós percebemos que isso é verdade. Nós percebemos que, muitas vezes, a reencarnação propiciou a essas pessoas, quando eu digo essas pessoas, eu também me incluo a nós, a oportunidade. O pobre de hoje, com certeza, já foi rico ontem, não soube usar os seus recursos financeiros e vem numa situação de pobreza exatamente para ver as dificuldades. E o contrário é verdadeiro. O pobre de ontem vem como rico, porque ele diz que ele quer fazer a caridade, que ele quer ser uma pessoa boa, que ele quer ser uma pessoa mais humana, que ele quer usar os recursos para ajudar o próximo. Quando chega aqui, a gente olha aquele carro de lançamento, né? A gente vai lá pensar em fazer sopa para pobre. Quando a gente vê aqui uma casa melhor, eu vou lá pensar em fazer cesta básica para as famílias carentes. Então nós temos que ter um conhecimento, por isso Jesus disse, conhecereis a verdade, pois a verdade vos libertará. Olha a profundidade disso. E a última pergunta é acompanhada de um comentário de Allan Kardec. 816. Se o rico sofre mais tentações, não dispõe também de mais meios para fazer o bem? Resposta. É justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Suas necessidades aumentam com a fortuna e julgam não ter o bastante para si mesmo. E agora comenta Kardec. A posição elevada no mundo e a autoridade sobre os semelhantes são provas tão grandes e arriscadas quanto a miséria, porque quanto mais o homem for rico e poderoso, mais obrigações tem a cumprir, maiores são os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo uso que faz de seus bens e de seu poder. A riqueza e o poder despertam todas as paixões que nos prendem à matéria e nos distanciam da perfeição espiritual. Foi por isso que Jesus disse, em verdade vos digo, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então aqui nós vemos que se a do rico é mais difícil, porque vai fazer com que ele exerça o orgulho, o egoísmo e a vaidade, Kardec faz uma pergunta, não é? Se para ele então não seria mais difícil. Ele diz, se olharmos por esse lado, sim, por ser uma criatura egoísta. Mas, se olharmos por um outro lado, ele vai ter recursos para ajudar financeiramente aquelas pessoas mais necessitadas, né, André Luiz? Sem dúvida. Nós vemos que a prova da riqueza, ela é uma prova que pode dar oportunidade ao candidato de ajudar e muito aqueles que nada têm. Mas é curioso, porque os grandes missionários que veio na Terra, todos eles fugiram da riqueza. Vemos Vicente de Paulo, nós vemos Teresa d'Ávila, Isabel de Aragão foi uma rainha, soube usar com sabedoria, poder e autoridade e riqueza que ela tinha, casada com Dom Dinis, a rainha santa de Portugal, uma das protetoras da Península Ibérica, Portugal e Espanha. Mas nós vemos Francisco de Assis, nasceu numa casa com muitos recursos, abdicou de tudo, criou uma ordem com votos à pobreza.
Nós vemos Chico Xavier, nós vemos Dr. Bezerra, era médico, tinha uma posição social na altura, mas não tinha recursos, porque tudo que ele recebia, ele ajudava ao próximo. Nós vemos Eurípides Barçanufo, também converteu sua vida em trabalho ao próximo. Então nós vemos que esses personagens, muitos poucos, tiveram algum patrimônio. Todos eles ou vieram em famílias simples, ou quando vieram numa família abastada, escolheram o caminho da simplicidade. O professor Kardec, ali naquela parte que ele fala um pouquinho, não é? Ele usa, iniciando uma frase, a riqueza e o poder despertam todas as paixões que nos prendem à matéria e nos distanciam da perfeição espiritual. Interessante nós analisarmos esse contexto, porque nós chegamos à conclusão que realmente a riqueza tem um peso um pouco maior do que a pobreza. Porque a pobreza se fica na murmuração e a pessoa é convidada ao despertar da humildade. Outro problema da riqueza também é, por exemplo, a partilha de bens. Quantos irmãos não deixam de se falar porque achou que o pai, ou a mãe, ou o avô, e muito embora influenciado pela esposa ou pelo marido, não deixam aquela união familiar por conta de bens, por conta de herança. A gente vê que depois da morte do pai e da mãe, muitos irmãos ficam anos sem se verem. É verdade. Por isso que nós temos essa visão que o Espiritismo nos traz da reencarnação. Porque basta o pobre ter uma oportunidade amanhã, seja de ganhar numa loteria, seja de ganhar uma herança, qualquer coisa, ele já demonstra quem verdadeiramente ele é, com os seus defeitos, com os seus problemas. Mas isso não é só não, a gente vê jogador de futebol que muitas vezes vem de família desestruturada e de repente passa a ganhar milhões por ano, por temporada, acontece o mesmo. E para encerrarmos o primeiro bloco, eu gostaria de fazer um convite carinhoso a você que nos acompanha pela TV Mundo Maior. Há mais de 5 anos temos realizado o Evangelho no Lar, pelo YouTube da TV A Caminho da Luz, de terça a sábado às 19h30 e aos domingos às 18 horas. Terça a sábado às 19h30 e domingo às 18 horas. Você é o nosso convidado. Em tempos de tantas dificuldades emocionais, espirituais, familiares, vamos abrir o nosso lar da espiritualidade. É exclusivo pelo YouTube da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz, como você está vendo aí na sua telinha. Queridos amigos, nós vamos para um rápido intervalo e já retornamos com o programa ABC do Espiritismo pela nossa TV Mundo Maior. Não sai daí, um breve café e um breve intervalo. Já retornamos, queridos amigos, com o programa ABC do Espiritismo, pela TV Mundo Maior. Nós vamos estudar agora o item 6º, que é um item muito interessante, que é a igualdade dos direitos do homem e das mulheres. Eu acho que é um tema bem atual, porque a mulher conquistou um espaço muito grande nesses últimos anos, não é? Eu não digo nem nesse último século, nesses últimos anos, porque até no século passado, no começo, a mulher ainda era bastante desprezada socialmente. E agora nós vamos ver, então, um conjunto de perguntas e de respostas. Será que a mulher é igual ao homem? Vamos analisar na visão dos espíritos superiores. Questão 817. O homem e a mulher são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos? Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Eu acho interessante, há uma coisa que tem acontecido muito interessante, não é? A mulher também ela precisa parar um pouquinho de se vitimizar. Interessante porque nós temos vivido um momento no Brasil que é assim. Eu vejo muito isso no jornalismo. A mulher vai fazer uma pergunta para uma pessoa e ela faz uma pergunta maldosa. A pessoa dá uma resposta à altura. E a mulher diz assim, o senhor falou isso porque eu sou mulher. Acontece também com o negro, a mesma coisa. Faz uma pergunta para a pessoa,
ofendendo a pessoa dá uma resposta, isso aí, você está falando isso porque eu sou negro. Quer dizer, nós precisamos parar com essas coisas, não é? Porque a gente tem que respeitar o outro para ser respeitado. Porque tanto o homem quanto a mulher, Kardec já diz aqui na pergunta que ele faz, e os espíritos afirmam, o homem e a mulher, em termos de inteligência, são iguais perante Deus. Em termos de inteligência, porque nós vamos ver que no corpo físico existe algumas diferenciações. Questão seguinte, 818. De onde procede a inferioridade moral da mulher em certas regiões? Resposta: do domínio injusto e cruel que o homem exerceu sobre ela, uma consequência das instituições sociais e do abuso da força sobre a debilidade. Entre os homens pouco adiantados do ponto de vista moral, a força é o direito. Então, onde que nasceu isso? Da incredulidade, da distorção da verdade, da falta de espiritualidade das pessoas. A mulher nunca foi inferior ao homem, muito pelo contrário, em muitas áreas a mulher tem um olhar mais atencioso para determinadas situações do que o próprio homem. Então, não há essa inferioridade ou superioridade. Há sim atributos que o homem ele tem um realce sobre aquele domínio e há outros que a mulher tem um realce. Mas um não é maior do que o outro, um complementa o outro, um soma com o outro. Questão seguinte, 819. Com que fim a mulher é fisicamente mais fraca do que o homem? Resposta: para lhe assinalar funções particulares. O homem se destina aos trabalhos rudes, por ser mais forte, a mulher aos trabalhos suaves, e ambos a se ajudarem mutuamente nas provas de uma vida cheia de amarguras. Eu penso que se hoje os espíritos fossem dar essa resposta, porque muitas vezes nós temos que entender o momento e a época que foi trazido a mensagem, não é? Era uma mensagem de uma brutalidade maior, onde, logicamente, a mulher, na época que veio essa obra, ainda era muito escravizada pelo homem, não é? A função das mulheres eram bastante limitadas. Hoje, por exemplo, as mulheres têm na sociedade os mesmos atributos do que um homem. Hoje as mulheres dirigem um Boeing igual um homem. Hoje uma mulher trabalha numa oficina mecânica igual o homem. Dirige grandes corporações igual os homens. Então nós percebemos que na época, logicamente, a resposta poderia ter sido importante para uma sociedade. Agora, é verdade, por exemplo, quantas empresas às vezes não pegam uma mulher porque quando ela fica grávida, ela tem 5, 6 meses de afastamento, depois a época da amamentação. Então existe alguns aspectos que a mulher, por exemplo, ela tem esse diferencial, que é um diferencial belíssimo, né? Porque a mulher tem um dos dons mais importantes, que é gerar uma criança. Então nós percebemos que, logicamente, em termos de tempo e espaço, tenho certeza que a resposta seria um pouco diferente dessa, mas há algumas concepções que está correto, que é a questão de alguns atributos do homem e alguns atributos da mulher, devido à sociedade pela qual vivemos. Questão 820. A debilidade física da mulher não a coloca naturalmente na dependência do homem? Resposta: Deus deu força a uns para proteger o fraco e não para o escravizar. E um comentário de Kardec: Deus apropriou à organização de cada ser as funções que ele deve desempenhar. Se deu menor força física à mulher, deu-lhe ao mesmo tempo maior sensibilidade em relação com a delicadeza das funções materiais e a debilidade dos seres confiados aos seus cuidados. Então,
Hoje em dia a mulher já tem uma independência, hoje em dia a mulher já tem a sua profissão, hoje em dia a mulher já não depende como dependia no passado do homem, graças a Deus, porque o homem jogava na cara da mulher, eu te dou isso, eu faço aquilo, eu que mantenho a casa. Era um show de horror que nós víamos no passado do machismo, que nós herdamos do nosso próprio passado. Hoje não. Hoje, felizmente, a mulher tem a oportunidade de cursar uma faculdade, ter uma carreira acadêmica, uma carreira profissional, ter o seu próprio dinheiro, ter a sua independência e libertar-se dos homens que muitas vezes utilizava equivocadamente o poder do dinheiro para dominar a esposa. Só fazer uma colocação que eu acho que é importante, pertinente a essa questão, é que a ciência comprova que fisicamente a mulher tem uma estrutura diferente da do homem. Por exemplo, com referência ao alcoolismo ou com referência às drogas. A mulher ela tomba, ou seja, ela fica alcoolizada muito mais rápido do que um homem, por causa da sua organização física. Isso eu estive lendo uma matéria recentemente da Universidade dos Estados Unidos que prova exatamente essas questões. Questão 821. As funções a que a mulher foi destinada pela natureza têm tanta importância quanto as conferidas ao homem? Sim, e até maior. É a ela quem lhe dá as primeiras noções de vida. Então nós vemos aqui que fala sobre a vida, não é? Então só da mulher poder ter uma gestação já é, sem sombra de dúvida, uma grande vantagem sobre o homem, porque é através da mulher que nós temos a oportunidade da continuidade da vida, da continuidade da criação humana. Penúltima questão, 822. Os homens, sendo iguais perante a lei de Deus, devem sê-lo igualmente perante a lei humana? Resposta: este é o primeiro princípio de justiça. Não façais aos outros o que quereis que os outros vos façam. Então é um princípio básico. Tanto perante a lei divina quanto perante a lei dos homens, até hoje, a questão salarial entre o homem e a mulher ainda tem dificuldade de ser regulamentado. Até hoje, muitos homens ganham mais do que as mulheres desenvolvendo os mesmos papéis. Vai acabar uma hora, mas ainda está retardando nesse assunto, por exemplo. E a última questão do programa de hoje, 822A. De acordo com isso, para uma legislação ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade de direitos entre o homem e a mulher? Resposta: de direitos, sim, de funções, não. É necessário que cada um tenha um lugar determinado, que o homem se ocupe de fora e a mulher do lar, cada um segundo a sua aptidão. A lei humana, para ser justa, deve consagrar a igualdade de direitos entre o homem e a mulher. Todo privilégio concedido a um ou a outro é contrário à justiça. A emancipação da mulher segue o progresso da civilização. Sua escravização marcha com a barbárie. Os sexos, aliás, só existem na organização física, pois os espíritos podem tomar um e outro, não havendo diferenças entre eles a esse respeito. Por conseguinte, devem gozar dos mesmos direitos. Então nós vemos uma pergunta de Kardec, que ele pergunta se o homem foi criado como homem e a mulher como mulher, né? E os espíritos nos respondem que não é? De que o espírito não tem sexo. Ora reencarna num corpo de homem, ora reencarna num corpo de mulher. Então o que ele vem dizer aqui parece ser alguma coisa assim machista. Eu já vi, às vezes, algumas pessoas comentarem sobre isso, mas não. Nós temos que olhar o espírito da pergunta, porque a mulher que trabalha fora, a grande maioria das mulheres também tem a casa para cuidar. O marido não deva se esquivar desse compromisso de ajudar a mulher também, que é os casais modernos de hoje. Mas lógico que a casa tem uma dependência muito maior da mulher. A gente não vai conseguir mudar todo um conceito, que é um conceito natural, mesmo porque não se pode dizer que isso seria
alguma coisa que cairia no campo de que nós poderíamos afirmar que seria o machismo, coisa dessa natureza. Por quê? Porque o homem de hoje vai ser a mulher do amanhã. E a mulher de hoje vai ser o homem do amanhã. E assim sucessivamente. Então, por que a questão do racismo? Não. Ou da indiscriminação? Não, de maneira nenhuma. Porque depende da nossa condição evolutiva. E cada um de nós precisamos passar por vários fatores da vida. Nós vamos encerrando o programa de hoje divulgando um pouquinho a trilogia de Jerônimo Mendonça. Aqui na minha mão, por exemplo, está um exemplar do livro Almenária do Amor. Começando a trilogia por Trabalhadores Invisíveis, relatando um pouco da Colônia Esperança Chico Xavier, passando pelo Almenária do Amor e encerrando a trilogia com o livro Em Outras Dimensões Espirituais. Então são livros numa linguagem muito simples, muito fácil, em que o espírito vai descrever como ele se encontra no mundo maior, sua vida social, seus compromissos, seja no campo da doutrina, seja no campo dos afazeres, e sempre numa linguagem profunda, apesar de uma linguagem simples, um conteúdo profundo. E quando você adquire uma obra, você colabora com as obras assistenciais do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Adquira pelo link que está na sua telinha, da loja A Caminho da Luz, lojaacaminhodaluz.com.br. Queridos amigos, encerramos mais um programa ABC do Espiritismo pela TV Mundo Maior. Um beijo no coração de todos e até o próximo programa. Até o próximo programa.